Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, em Lucas, capítulo 14, do 1 ou do 1º ao 6º. Lucas 14, Lucas escreveu pelo menos 2 livros do Novo Testamento. Escreveu o Evangelho segundo Lucas e também Atos dos Apóstolos. Diz assim o capítulo 14 de Lucas: Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. Eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram coisa alguma. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e o mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: quem de vocês, se o filho ou boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? Vamos orar ao Senhor? Senhor, muito obrigado a Deus por estarmos juntos mais uma vez na presença do Senhor, presença manifesta. Agora, Senhor, neste momento, que se silencie os sons da terra e prevaleça a revelação do Senhor a cada um de nós. Toca-nos, ó Deus, com a palavra do Senhor, de tal maneira que não a resistamos e queiramos, ó Deus, encontrarmos-nos no centro do querer do teu coração. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém ou não amém? Amém, amém e amém. O texto diz que Jesus entrou na casa de um homem para fazer uma refeição. E eles estavam ali, ele pertencia a um grupo da elite do templo. E Jesus, ao entrar naquela casa, diz a Bíblia que todos estavam de olho em Jesus, observando o que Jesus iria fazer. O texto não diz qual era a intenção deles, mas eles estavam observando Jesus, provavelmente para acusá-lo de alguma coisa. E naquela casa, naquele lugar onde ele estava, havia um homem hidrópico. Você sabe o que é um homem hidrópico? Não, essa palavra ela não é traduzida, ela é transliterada do grego. Você, quando tem um outro idioma, você pode traduzir para outro, de um idioma para o outro. Mas algumas palavras, elas são apenas transliteradas, elas são mantidas na sua pronúncia, ou próxima da sua pronúncia original no primeiro idioma. E hidrópico é uma palavra grega. Assim como cardio, por exemplo, que nós traduzimos para coração, infarto do miocárdio, mio no grego, músculo, cardio, coração. Infarto do músculo do coração, contração violenta do músculo do coração, enrijecimento do músculo do coração por falta de oxigenação. Isto fica evidente, então, a palavra foi traduzida, miocárdio, mio, músculo, cardio, coração. Mas hidrópico não foi traduzido. Eu me lembro, eu estava fazendo um casamento em alemão, e aí depois da cerimônia do casamento, de celebrar o casamento em alemão, 42 alemães vieram de Berlim, o casamento era com uma brasileira, e aconteceria em Araras, e pediram que eu fizesse a celebração. E eu fui lá fazer a celebração. Quando terminou a celebração, e estava uma mesa posta, um almoço farto, e estava uma mesa posta com muitas frutas para que eles pudessem comer aquelas frutas antes que viesse o almoço. E aí eu estava em pé junto à mesa e um menino, eu olhei para um garoto que estava ali, eles eram de Berlim, e aí eu disse: Wollen Sie das Wassermelone essen? Você quer comer um pedaço de melancia?
E aí o menino olhou para mim, olhou para a mesa e viu uma carambola em cima da mesa. Ele se aproximou antes de me responder, olhou para a carambola, e carambola é uma fruta típica brasileira. E ele disse: "Was ist bedeutend? O que é isso? O que significa isso aqui?" E eu disse para ele: "Carambole." E aí ele olhou para mim e olhou para a mãe dele e disse: "Carambole." E aí o outro veio e eles pegaram a fruta e um mostrava para o outro e dizia: "Carambole, carambole." E aí a carambola foi transliterada para o alemão como carambole. Não existe na Alemanha aquela fruta, mas ela é chamada, foi traduzida por nós, para eles foi transliterada como K-A-R-A-M-B-O-L-E, carambole. Isso mesmo, é uma carambola em alemão. Hidrópicos, do grego, foi transliterado para a língua portuguesa. Não foi traduzido. O que é hidro? É água. O que são picos? São acúmulos. É acúmulo de substância, normalmente água em determinadas partes do corpo, em vários lugares. A pessoa fica com bolhas pelo corpo inteiro. Por isso, hidrópicos. Isso mesmo. Ali havia um homem nessa situação. E enquanto ele estava ali ao lado, era um dia de sábado e as pessoas estavam olhando para Jesus e Jesus estava olhando para aquele homem. E parece que eles colocaram aquele homem, ou trouxeram de propósito para, no dia de sábado, Jesus se encontrar em dificuldade para fazer algo em favor daquela pessoa. Quase sempre nós nos encontramos em situações parecidas. Alguém está fazendo alguma coisa para dificultar o seu encontro ou a manifestação de Jesus sobre a sua vida. Alguém que parece amigo está próximo e ele pode estar dificultando o seu encontro com Jesus, dificultando a sua aproximação de Jesus, dificultando essa manifestação de Jesus sobre você, sobre a sua vida. E aí Jesus olha para aquele homem, olha para o fariseu, olha para os líderes que estão na casa dele. O texto fala que há outras pessoas, diz no plural, porque eles observavam Jesus. Então era mais de um. E aí Jesus olha para eles, Jesus olha para o homem e pergunta a eles: é lícito curar esse homem no dia de sábado, no dia de hoje? Na concepção religiosa de vocês, do judaísmo, vocês acham que é correto fazer alguma coisa por este homem, curar este homem? E os judeus ficaram, os fariseus, os líderes ficaram quietos, nada responderam, ficaram mudos diante da pergunta de Jesus. O homem hidrópico não tem participação, ele não fala. O homem que tem a hidropsia, ele não expressa a sua vontade. Ele não alcança os céus com a sua manifestação, com a sua fala, com a sua adoração. Porque alguns casos nós vemos de pessoas que são abençoadas porque elas pediram. Quantos aqui foram salvos porque pediram para ser salvos? Senhor, eu estou cheio da vida que eu estou vivendo, eu quero ser transformado, eu quero mudar, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero ser uma nova criatura. Eles estão pedindo que Deus possa fazer alguma coisa por eles. Mas há outros que não pediram. O pai estava orando e pedindo por ele, dizendo: Deus, faz alguma coisa por ele. Eu não aguento mais o meu filho. Faz alguma coisa, abençoa a vida dele. Quantas vezes Deus abençoou um casamento porque a esposa estava orando pelo casamento, o marido não estava orando, mas a esposa estava orando. Há pessoas que Deus abençoa respondendo a oração de outras pessoas. Quando Pedro e João estão entrando no templo, e ali tem um homem que tem uma paralisia, e ele era posto à porta do templo para esmolar. Quando Pedro e João vão entrando, aquele homem olha para ele e ele pede uma esmola para eles e pede uma esmola.
esperando receber deles uma esmola, uma moeda talvez. E Pedro olha para ele e diz: nós não temos ouro e nem prata. Ele pediu dinheiro. Mas o que temos, nós não temos ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele não tinha pedido isto, mas ele recebe a bênção sem ter pedido. Ele recebe pela iniciativa do apóstolo de abençoar a vida dele. Tem alguém que ora por você? Tem alguém que pede ao Senhor por você? Tem alguém que ministra sobre a sua vida, está intercedendo o tempo todo, orando, pedindo pela sua vida? Você pode chegar a ser abençoado porque alguém está orando por você. Mesmo que você nunca tenha feito uma oração, pode ser que você seja resposta de oração de outra pessoa, que está pedindo ao Senhor para te abençoar. Abençoar sua vida, sua empresa, abençoar sua família, te proteger na estrada. E Deus está dando livramento em resposta à oração de outra pessoa. O homem hidrópico está parado. Ele não pediu nada. Ele não dirigiu a voz dele, não cantou um hino, não fez uma oração, ele está quieto. Os fariseus, quando Jesus pergunta, eles ficam quietos também. Eles poderiam dizer: Senhor, hoje é dia de sábado, mas eu posso pedir para o Senhor curar esse homem? Ou o próprio hidrópico poderia dizer: Senhor, eu estou ouvindo a conversa de vocês aí, o Senhor perguntou a meu respeito, o Senhor pode me curar? Eu gostaria de ser curado pelo Senhor. Mas não, é uma iniciativa divina. Jesus pergunta: é lícito curar esse homem no dia de sábado? E eles então ficam quietos. Jesus disse: para que vocês saibam que isso é correto, Jesus ordenou a bênção e o homem imediatamente foi curado, sem que ninguém orasse por ele. O texto não revela isso. É uma iniciativa do próprio Senhor Jesus. Quantas vezes Jesus também abençoou sua vida, o seu coração, sem que você fizesse pelo menos uma oração nesse sentido? E aí Jesus olha para os fariseus, para as autoridades religiosas do judaísmo que estão presentes, e Jesus diz assim: se um filho de vocês cair no poço, num dia de sábado, vocês iriam socorrê-lo? Sabe por que Jesus pergunta isto? Porque não exerceria nenhum trabalho, era um dos 613 mandamentos do Velho Testamento. E os judeus começaram a pensar: o que é trabalho? O que seria trabalho? Carregar uma pedra? Construir uma casa? Ou qualquer trabalho? E chegaram ao extremo, os saduceus, que aqueles que fiscalizavam a lei, chegaram ao extremo de dizer: se cair um cabelo no ombro, na sua camisa, na sua toga, na sua estola, se cair um fio de cabelo e você quiser tirar o fio de cabelo, isso é trabalho. Se você acordar pela manhã e lavar o seu rosto, isso é trabalho. Então eles não comiam, eles não provocavam jejum. Por isso Jesus vai dizer lá no Sermão do Monte, Jesus vai dizer: quando vocês quiserem orar, não fiquem desfigurados pela rua, indicando que vocês estão jejuando. Fiquem em pé na praça para que as pessoas possam ver. Jesus vai fazer essa assertiva sobre eles, dizendo que não deveriam se comportar dessa maneira. Aí Jesus pergunta: e se fosse o filho de vocês que caísse no poço? Se vocês não podem tirar um fio de cabelo do ombro, vocês tirariam o filho do poço? Ou esperariam terminar, escurecer no dia de sábado para tirar o filho? Porque o sábado ia da sexta-feira, quando anoitecia, até o sábado, quando anoitecesse. De sexta para sábado, na verdade. Vocês esperariam o filho no poço para tirar só quando passasse o sábado? E eles ficaram mudos, eles não responderam. O que Jesus queria, na verdade, é que eles refletissem que há coisas que são mais importantes do que as outras. Há coisas na vida da gente que a gente tem que aprender a fazer uma escala
de prioridade. E Jesus está dizendo, o ser humano é mais importante do que o rito religioso. Quantas pessoas colocam o rito acima do ser humano? Quantas pessoas colocam a prática religiosa acima do ser humano? Jesus está dizendo, o ser humano está acima de tudo. Esse homem que tinha hidropsia, esse homem hidrópico, como o texto apresenta, esse homem está acima do sábado. E você? Está acima de quê? Posso te dizer? Jesus foi à cruz do Calvário e morreu por você. Ele colocou você acima da própria vida dele. Ele mostrou que você é mais importante, não só do que o sábado. Ele disse, com esse gesto, que você é mais importante do que a própria vida dele. A Bíblia diz que ele deu a sua própria vida por amor de muitos. Jesus morreu por mim e morreu por você.